Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá, Hoje a gente mergulha num universo que, olha, sustenta muito do nosso mundo moderno, mas que raramente paramos para pensar: os tanques de armazenamento de grande escala. verdade. A nossa fonte é um material bem interessante de um curso sobre inspeção desses equipamentos, um resumo, na verdade, revisto em maio de 2025 por Orlando Costa, que um ouvinte compartilhou. Um material bem focado, sim. E a nossa missão aqui é ir além da superfície, né? O que são essas estruturas imponentes? Por que são tão vitais? E quais os desafios de engenharia por trás daquela aparência, digamos, simples? Exatamente. É desvendar um pouco da engenharia oculta ali. Pensa nos reservatórios que guardam desde o petróleo dos carros até a água que a gente bebe. É disso que estamos falando. Perfeito. São estruturas essenciais, né, para gerir inventários enormes de recursos críticos. E podem parecer só cilindros de aço gigantes, mas a complexidade por trás do projeto, da construção e, claro, da operação segura, nossa, é imensa. Sim. E vale notar, né, que o foco desse material são os tanques de superfície, aqueles que a gente vê na paisagem industrial, não os enterrados. Certo, bem lembrado. Então, vamos começar pelo básico. De acordo com esse material, o que define um tanque de armazenamento nesse contexto, assim, pra gente alinhar? Bom, essencialmente, são recipientes, projetados para quê? Para conter grandes volumes de líquidos. Às vezes gases liquefeitos também, mas o foco aqui são líquidos. Líquidos como? O documento foca muito em petróleo bruto, os derivados tipo gasolina, gasóleo, né? Produtos químicos, biocombustíveis também, e o material principal quase sempre é o aço carbono. Aço carbono. Por quê? São décadas de experiência, né? Custo-benefício, controle de corrosão, é o material de escolha. E um ponto-chave, a maioria esmagadora opera a pressões muito próximas da atmosférica, quase sem pressão interna. O material até usa um termo forte, caldeiraria pesada. Usa, sim, Isso já dá uma ideia da escala, né? Chapas de aço grossas, construção monumental. sem dúvida. A gente está falando de estruturas com dezenas de metros de diâmetro, de altura, é outra escala. E essa dimensão toda, combinado com as características do produto que vai lá dentro. Tipo, se é volátil, inflamável. Exato. Volatilidade, inflamabilidade, corrosividade, a temperatura que precisa ser mantida. Tudo isso define o tipo de tanque, o design específico, os sistemas de segurança. Não é receita de bolo, sabe? Cada caso é um caso. Entendi. O resumo também pincela uma história interessante, mais de 160 anos de evolução. Começou com barril de madeira, parece até estranho hoje. Pois é. Depois foi para tanques rebitados de aço, menores, né? E aí veio a grande mudança. Os tanques soldados, que se popularizaram ali nos anos 1920, 1930. E o que foi que impulsionou essa transformação toda? Por que mudar tanto? Olha, o principal motor foi a necessidade industrial, especialmente depois da Segunda Guerra. A demanda por energia, por químicos, explodiu. Precisava armazenar volumes cada vez maiores. Ah, a escala. Exato. Perceberam logo que tanques maiores traziam economias de escala. Era mais barato guardar um volume gigante num tanque só do que em vários pequenos. Isso forçou o desenvolvimento, né? Técnicas de construção melhores, como a soldagem que você falou. Materiais mais resistentes, imagino. Sim, e fundamental, a criação de normas técnicas rigorosas. O material cita muito as da API, o American Petroleum Institute. Elas foram cruciais. E parece que um fantasma sempre presente nessa história foi a evaporação. Nossa, sim. A perda de produto por evaporação, principalmente dos derivados mais leves, como gasolina, sempre foi um problemão, econômico e ambiental. Imagina o dinheiro evaporando, literalmente. Exato. Milhões de litros indo para o ar. É um desperdício e um problema sério para o meio ambiente. Muita da inovação no design dos tanques, como a gente vai ver, foi para tentar minimizar essas perdas. Faz todo sentido. E isso reforça um ponto central do material. Apesar de parecerem robustos, esses tanques têm riscos. Incêndio, vazamento, falha estrutural. Não é brincadeira. Daí a necessidade absoluta de normas para tudo, desde o projeto até a inspeção e a desativação lá no fim da vida útil. Entendido. O documento lista um monte de normas mesmo. API, Petrobras, NBR e IBP. Parece que não dá para improvisar nesse campo. De jeito nenhum. A regulamentação é forte justamente por causa das consequências de uma falha. Códigos como o API 650, para projeto e construção de tanques novos, e o API 653, para inspeção, reparo e alteração de tanques em uso. São a bíblia da indústria no mundo todo. E no Brasil tem as NBR, né? Isso, como a NBR 7821. Basicamente, essas normas definem os requisitos mínimos para garantir que os tanques sejam seguros, operem de forma confiável e minimizem o impacto ambiental. É conhecimento acumulado, muitas vezes aprendido do jeito mais duro, com acidentes. Que responsabilidade! Bom, o material avança para a classificação dos tanques, focando nos de superfície, os não enterrados. Quais são as grandes categorias? Pensando na pressão. A divisão principal é pela pressão interna que o tanque aguenta. Primeiro, os tanques atmosféricos. Operam ali na pressão ambiente ou um tiquinho acima só. Os mais comuns, imagino. Sim. Depois, vem os tanques de baixa pressão, que aguentam um pouco mais de pressão interna. E por fim, os tanques criogênicos ou refrigerados, que são para produtos super frios. E esses tanques não são só o casco de aço, né? O material fala de vários sistemas auxiliares. Com certeza. São sistemas integrados.
A gente pensa no cilindro, mas tem sistema de drenagem para tirar a água acumulada, indicador de nível super preciso hoje, muito radar, né? Válvula de segurança para aliviar a pressão ou vácuo. Sistema de incêndio, imagino que seja robusto. E importantíssimo, proteção contra corrosão, às vezes aquecimento para produto viscoso, misturador interno. Nossa, é uma lista. Tudo para garantir operação segura e eficiente. Tem um detalhe que o material cita que achei curioso. Usar um teto flutuante interno num tanque de teto fixo. Ah, sim. É uma solução bem engenhosa. Está no anexo H da API 6550. Ajuda a controlar a evaporação em certos casos, mesmo com teto fixo por fora. Interessante. Vamos focar um pouco nos tanques atmosféricos, então. O material diz que são os mais comuns. A pressão interna é mínima, certo? Exato. Pressão manométrica acima da atmosférica é quase zero. No máximo ali 0,05 kg/cm². Muito pouco. São perfeitos para líquidos com baixa pressão de vapor na temperatura de estoque. Ou seja, líquidos que não evaporam fácil. Isso. Clássicos. Petróleo bruto mais pesado, óleo combustível, diesel, querosene, nafta pesada, muitos químicos menos voláteis. As normas-chave são a API 650 e a NBR 7821. E hoje são quase todos soldados, mas ainda existem os antigos, rebitados ou aparafusados. Exato. O material lembra disso. E um ponto crítico. Eles precisam respirar. Tem válvulas de alívio de pressão e vácuo. São essenciais. Para que servem essas válvulas? Para compensar as variações de volume. Quando você enche ou esvazia o tanque, o nível do líquido muda e a temperatura ambiente muda, o que altera o volume do vapor lá dentro. Essas válvulas evitam que o tanque amasse por vácuo ou estufe por sobrepressão. Entendi, é a respiração do tanque. E dentro dos atmosféricos, a grande diferença parece ser o teto. Primeiro, o teto fixo. Quais as variações? Bom, o mais simples é o teto cônico. A diferença técnica principal é como ele se sustenta. Em tanques pequenos, o teto pode ser autoportante. A própria forma cônica, ou domo, se segura sem coluna no meio. E nos maiores? Aí não dá. Precisa de estrutura interna. São os tetos suportados, com colunas, vigas, treliças para apoiar as chapas do teto. E aqui vem aquele conceito que me deixou intrigada. A solda frágil. Parece o oposto do que se quer em engenharia. Ah, mas é genial. É pura engenharia de segurança. A ligação lá em cima, entre a parede do tanque, o costado e o teto fixo, é feita de propósito para ser o ponto mais fraco. Mas por quê? Pensa numa emergência. Uma sobrepressão muito forte e rápida. Sei lá, falha na ventilação, um incêndio perto. Em vez de o costado, a parede, rasgar e liberar todo o produto de uma vez, um desastre, essa solda frágil se rompe primeiro. Ah, O teto levanta ou rasga ali na ligação e a pressão escapa para cima. É muito mais seguro. Funciona como um fusível mecânico gigante. A figura 6 do material mostra bem onde ela fica. fascinante. É projetar para falhar, mas de um jeito controlado. Que sacada. E o outro tipo principal é o teto flutuante. Como funciona esse? O nome já diz tudo, né? O teto flutua em cima do líquido. O nível sobe, o teto sobe. O nível desce, o teto desce junto. E a vantagem disso é... Eliminar quase totalmente o espaço de vapor acima do líquido. E com isso, reduzir drasticamente a perda por evaporação, aquele problema antigo que a gente falou. Ah, claro. Combate direto à evaporação. Exato. Mas para funcionar bem, precisa de um sistema de selagem muito eficiente ali na borda, para vedar o vão entre o teto e a parede do tanque. O material até mostra um exemplo, o selo tipo Sapata, na figura 11. E o resumo mostra que esses tetos flutuantes também evoluíram. Começou com um tipo simples? Isso, o mais básico. Era tipo uma plataforma de chapas com os reforços em cima. O problema era a flutuabilidade, que não era grande coisa, e acumulava água fácil. Hoje quase não se usa mais. Aí veio o pontoon. Que nome curioso. É. O tipo pontoon colocou um flutuador em forma de anel na borda, tipo uma boia gigante, e o meio do teto, o deck, era mais baixo. Isso melhorou muito a flutuabilidade, deu para fazer tanques maiores. Mas, Sempre tem um mais, né? sempre, a drenagem da água de chuva que caía no deck central ainda era um ponto fraco. Podia acumular e dar problema. E para resolver isso, inventaram o Boy Roth. Exatamente. O Boy Roth foi a resposta para esses problemas de drenagem e estabilidade, principalmente onde chove muito ou neva. Ele tem flutuadores extras espalhados sob o deck ou um flutuador central grande. Garante que o teto fique estável e a água saia direitinho sem risco de o teto virar ou afundar, como já aconteceu com os tipos mais antigos. E o tap de linha, digamos assim, parece ser o duplo. É, o teto flutuante duplo ou double deck. Imagina duas chapas grandes, uma em cima e uma embaixo, ligadas por uma estrutura interna, formando compartimentos fechados. Tipo um sanduíche. Quase isso. Dá a melhor flutuabilidade, a melhor estabilidade. E tem mais. O espaço entre as chapas funciona como isolante térmico, reduzindo ainda mais a evaporação. Parece perfeito, então. É muito bom, mas tem seus contras. É o mais caro, o mais pesado e é mais sensível se a fundação do tanque ceder um pouco de forma desigual, sabe? E tem que operar com um nível mínimo de líquido para não cansar as soldas internas. Entendi. Então, a gente vê uma linha clara de evolução. Mais flutuabilidade, menos perdas, mais segurança contra chuva e neve. Engenharia respondendo aos problemas práticos. Precisamente. E não para por aí. O material menciona uma melhoria mais recente, muito eficaz. Instalar domos geodésicos de alumínio por cima dos tetos flutuantes. Um domo por cima do teto que já flutua. Pra quê? Olha, os benefícios são muitos. Primeiro, acaba de vez com o problema da água da chuva ou neve no teto flutuante.
Segundo, reduz ainda mais as emissões de vapores para a atmosfera, super importante com as leis ambientais ficando mais rígidas. E tem mais. Tem. Protege o sistema de selagem do teto flutuante, do sol, da chuva, do vento, aumenta a vida útil dele e ainda dá uma proteção extra contra raios. É uma solução que melhora a segurança, eficiência e o lado ambiental. Bem completo. O material cita rapidinho outros tipos, teto móvel, diafragma flexível, mas diz que estão sumindo. Menciona que essas alternativas, que muitas vezes precisavam de sistemas complicados para recuperar os vapores, foram sendo deixadas de lado. Hoje, ou você usa um teto flutuante muito bom, talvez com domo, ou usa um teto fixo ligado direto numa unidade que recupera os vapores, as VRUs. São as soluções mais comuns para controlar emissões. Ok, saindo um pouco dos atmosféricos, vamos para os de baixa pressão. O que define eles? A chave é que eles aguentam pressões internas um pouco maiores que a atmosférica, tipicamente ali entre 0,05 e 1,05 kg/cm². Isso permite guardar líquidos um pouco mais voláteis. Que tipo de líquidos? Certos tipos de petróleo bruto mais leve, nafta leve, pentano, alguns químicos que geram mais vapor, coisas que num tanque atmosférico comum evaporariam demais ou criariam muita pressão. E a estrutura do tanque muda por causa disso? Muda sim. A diferença mais clara, que o material até mostra na figura 13, é a ligação entre o costado e o teto. Nos de baixa pressão, essa ligação é forte, resistente, feita para aguentar a pressão. Não tem mais aquela solda frágil dos atmosféricos. Ah, faz sentido. A norma aqui é outra, a API 620. E muitas vezes, esses tanques têm formas mais arredondadas, tipo semisfera ou esfera completa, porque essas formas distribuem melhor a pressão. A segurança depende de válvulas de alívio calibradas para abrir na pressão certa. E para fechar os tipos, os criogênicos ou refrigerados. Esses são para situações bem extremas, né? Totalmente. São projetados para o desafio de guardar produtos a temperaturas baixíssimas. Coisa de menos 10 graus Celsius até quase menos 200 graus Celsius. Menos 200 graus? Uau! Que tipo de produto precisa disso? Gases que só viram líquidos nesse frio todo. Amônia, propano, etileno liquefeitos, ou até gases do ar, como o oxigênio e nitrogênio líquidos usados na indústria. E como se mantém algo tão frio num tanque tão grande? Deve ser um desafio e tanto. É sim. A solução mais comum que o material descreve é o tanque de parede dupla. Pensa num tanque dentro do outro. Uma matróstica de tanques. Algo assim. O tanque interno, que segura o produto gelado, é feito de material especial. Aço com níquel, alumínio, materiais que não ficam quebradiços com o frio extremo, como o aço carbono comum ficaria. Viraria vidro, né? Exato. O tanque externo serve de proteção e suporte. E o espaço entre os dois é preenchido com um superisolante térmico, tipo perlita expandida. Muitas vezes tiram o ar desse espaço, criam um vácuo para isolar ainda melhor. As normas API 625 e 620 entram aqui. A figura 15 dá uma ideia da complexidade. Nossa. Recapitulando então, a gente viajou desde a definição e a história, passou pelos tipos de pressão e temperatura, mergulhou em detalhes como os tetos flutuantes evoluindo e a inteligência da solda frágil. Fica muito claro que essas estruturas que a gente vê por aí são tudo menos simples. Sim. E com essa questão no ar, a gente fecha a nossa análise de hoje, baseada nesse material sobre o mundo fascinante da engenharia por trás dos tanques de armazenamento. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Quero lembrar que este vídeo é a revisão das 16 primeiras das 40 horas do curso de formação de inspetor de equipamentos. Ainda temos os seguintes temas: acessórios, salvaguardas, mecanismos de danos, inspeção, desativação de um tanque, dinâmica de grupo e relatórios. Todo esse material é ministrado pelo instrutor Orlando Costa. Não percam, tem muito, dica do tema, ainda, até mais.